ligação com o bode. E por acaso a minha personagem também é socorrida pelo bode. Então, feliz bode para o nosso ano que vem. Feliz bode. Feliz bode. Você tá entendendo? Feliz bode, desejando, né, isso para aqueles pelas quais são os seus seguidores, aqueles que credibilizam o seu trabalho aí no teatro e na televisão. E é isso que nós estamos vivendo. E eu quero já apresentar para você, eu só estou pedindo para você mais uma vez chamar todo mundo, tá? Chamar todo mundo para participar dessa live. Já eu vou te apresentar algumas matérias aqui também que mostra que o mundo está caminhando para um rumo, para um caminho de que as pessoas... Não vai muito longe, não vai muito longe. As pessoas estarão adorando a Satanás como se estivesse adorando a Deus. As pessoas estarão servindo o maligno como se estivesse servindo aquele que é o bondoso Criador de todas as coisas. E isso, a televisão já está preparando as pessoas, os filmes já estão preparando, as novelas, a internet, as redes sociais, tudo está sendo preparado. Essa preparação envolve, né, a mídia, envolve a política, envolve todos os meios de influência na sociedade. E nós, como igreja, precisamos estar ligados, precisamos estar atentos, e é por isso que nós estamos aqui com esta live, para te mostrar, te salientar de como está avançado esse trabalho do maligno para preparar a mente das pessoas para a manifestação do anticristo, a manifestação do antimachia. Quando o anticristo aparecer, né, oficialmente na face da terra, as pessoas já estarão tão programadas, tão preparadas já mentalmente, tão doutrinadas, que eles receberão o anticristo como o enviado de Deus na face da terra. Para pensar, o preparo será tão grande nos bastidores e por detrás das cortinas, que até o povo judeu que vive examinando a Torá 24 horas serão seduzidos. Imagina, se os judeus que vivem examinando a Torá por 24 horas, que vivem, se dedicando para guardar as 613 leis que Deus entregou para Moisés no Horebe, que vive se dedicando para não se misturar com as nações do paganismo, serão seduzidos pelo antimachia. Imagina essa sociedade avarenta que nós vivemos. Imagina esse povo apegado ao dinheiro. Imagina esse povo que gosta de ter o ego massageado. Imagina até mesmo muitos crentes que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Imagine muitos que estão dentro da igreja apenas de fachada, fazendo uma média para enganar as pessoas e também sendo enganado. O fim se aproxima e nós precisamos estar atentos. E eu vou já colocar para você esse análise aqui com o pastor Giovanni, os dois links do canal do pastor Giovanni, que é o canal Povo da Fé e o canal Povo da Fé Oficial. Vamos lá? Preste bem atenção nisso daqui. Eu estou aqui no cantinho, só observando o comentário de vocês, viu? Vamos lá, vamos para cima. Ligação com o bode. E por acaso a minha personagem também é socorrida pelo bode. Então, feliz bode para o nosso ano que vem. Feliz bode. O bode é atribuído à figura do diabo, também é atribuído ao satanismo e também à maçonaria. Bode também nós encontramos em uma visão do profeta Daniel, que está no capítulo de número 8, e nós vamos ver ali o carneiro e o bode destruindo o carneiro, quebrando os seus chifres, e esse bode crescendo em poder, em autoridade, e isso vai nos remeter ao livro de Apocalipse, é tudo ligado, vai nos remeter ao anticristo, que começa pequeno e vai crescendo, e vai ganhando notoriedade, e vai fazendo sinais e prodígios, conduzindo as suas ovelhas de maneira enganosa, vai enganando as pessoas que acreditam nele. Então é isso que nós vamos ver nesse próximo comercial, nessa próxima análise um tanto macabra, um bode guiando as ovelhas e até o pastor dessas ovelhas. Absurdo, não é? Estranho, não é? Um tanto quanto estarrecedor, mas é isso que nós vamos ver nesse comercial da Volkswagen. Eu quero que você acompanhe comigo. Bora para a análise.
Como de costumes, a TV vai descer e nós vamos iniciar a nossa análise. Essa análise que está sinistra. Ouça e veja com atenção cada detalhe desse análise, e eu tenho outras imagens aqui e outros comentários, alguns textos que eu estarei lendo para você entender que a maldade está sendo preparada para ser inserida na vida das pessoas e muitos a ficha ainda não caiu. Dá uma olhada. Está apontando sim para uma manifestação, para a aparição do anticristo, do bode. Essa imagem que está aparecendo aqui na sua tela é do Baphomet, o Baphomet, uma criatura simbólica que tem cabeça de bode. Baphomet é considerado um demônio porque é um símbolo que está associado às ciências ocultistas, à magia, à alquimia, à bruxaria, ao satanismo e ao esoterismo. Há também algumas correntes que ligam Baphomet à maçonaria. Vou soltar aqui já para a gente começar essa análise. Preste atenção. Ali um pastor fazendo o nascimento ali, ajudando no nascimento das ovelhas, e o que nasce? Um bodinho. O bichinho já levanta, ele já sabe pro que veio. A câmera pega ele ali, ó, bem sinistro, meio de baixo para cima, olha lá, chifres compridos, a mesma figura do Baphomet, que é ligada à maçonaria, ao satanismo, e lembra o diabo, né? Isso aí, uma mistura de homem com mulher, uma mistura de animal com humano, uma coisa terrível. Essa imagem do Baphomet, e com cara de bode. Aí tá o bode. Também temos um cenário chuvoso, escuro, né? Trevas, e o bodinho ali se elevando já logo no seu nascimento. Aí corta ali para o pastor arrebanhando as ovelhas, e temos um cachorro pastor que está auxiliando o pastor ali para conduzir as ovelhas para o aprisco, para guardar as ovelhas. E temos o bode, que é um rebelde, que ele não obedece o cachorro pastor, ao contrário, ele põe o cachorro pastor para correr. Aí em seguida ali, o pastor que vai agora tosar as ovelhas, mas ele é impedido por quem? Pelo bode. O bode está mostrando que ele veio para mandar, é ele que manda. E agora algo bem sinistro acontece, o bode arrebenta um buraco no fundo do aprisco. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica que está em João, capítulo 10, que diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então esse comercial está mostrando, está revelando a verdadeira característica do bode, desse bodinho aí. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sai por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Então ali nós vemos claramente o bode abrindo uma nova saída, um novo lugar, e as ovelhas, olha lá, vindo atrás dele. Aí aparece um touro ali, um boi. Boi é sinônimo também de autoridade, de respeito, ele impõe respeito pelo seu tamanho, mas o bode pequenininho ali, mas o bode ali ele não se intimida, ele vai para cima do touro, inclusive faz o touro correr. Aí lá vem o carro, olha só, aí nós temos agora uma cena muito macabra, bem bizarra, que o bode está na frente, até do pastor das ovelhas. Então quem está guiando as ovelhas? É o bode. Ou seja, o bode criou respeito, impôs respeito, mostrou para o que veio, ganhou notoriedade. Agora ele está à frente, características do anticristo. Ah, pastor, mas é um cabrito, isso aqui não é um bode. Beleza, mas o que é um cabrito? O cabrito é o filhote do bode, ele vai crescer e vai virar um bode. É o que Daniel falou no capítulo 8, versículo 8. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Então ele desenvolve, ele vai crescer muito, ele vai se desenvolver. É o caso do cabritinho aqui, começou pequeno, mas ele vai se desenvolver, já está se desenvolvendo, olha lá. Aí o carro vem vindo, as ovelhas saem do caminho, mas o bode fica ali. Isso aqui, ó, dá representatividade da imagem da besta. Presta atenção, o carro aqui, ele simboliza a tecnologia. É um carro bem tecnológico, você vê ali o painel, um carro bem avançado em tecnologia. Aí o que diz Apocalipse 13:15? Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Ou seja, o bode aqui, ele está dando fôlego para essa imagem, e ele vai sair ali, ó. Ele vai sair e vai, ó, presta atenção, a tecnologia. Então ele vai seguir o caminho
levando essa imagem da besta para os 4 cantos da terra através da tecnologia. Agora, uma coisa muito interessante que eu notei também aqui é que o bode... Você vai continuar, mas observe bem uma coisa que eu vou dizer para você que está aqui nos acompanhando. Se você olhar bem para o semblante desse bode, representa até mesmo o símbolo, né, dessa marca de veículos que apareceu aí, né? Observa bem, né? Depois você olha com mais atenção, você vai ver que esse semblante ao mesmo tempo que parece um V, parece um W, e enfim, é uma mistura dessas duas coisas, esse semblante aí do bode, né? Então, existem muitos símbolos de empresas e de marcas que muitas das vezes a gente não consegue decifrar olhando, né, com um olhar rápido, decifrar a maldade que tem. Mas se você pegar e avaliar, né, as duas letras, né, conforme o Alex Gonzaga colocou aqui, avaliar as duas letras dessa marca de veículo, avalia, tá colocado aí no cantinho, o Alex Gonzaga escreveu e eu fixei. Avalia essas duas letras se não faz sentido exatamente com o semblante e a cara desse bode. Tá olhando aí? Tá vendo a cara do bode? Agora dá uma olhada nas duas letras, que você percebe que essas duas letras se encaixam exatamente na cara desse bode. Não é à toa que, né, a gente percebe que é uma das montadoras aí, mundo afora, que mais fatura, que mais tem impactado aí a humanidade no ramo automobilístico. Mas você observa, o bode e a letra, né, as duas letras, né, se você pegar a primeira letra, encaixa. E se você pegar a última letra, também encaixa. Esse é exatamente o bode. E se você quiser, pode ser também, pega até o próprio focinho ali, as duas narinas dele que formam a primeira letra e a sua cabeça por todo forma esse W. Essa é a realidade. Eu vou voltar um pouquinho aqui para você ver o que eu estou te falando, né? E o pastor Giovanni continuar com esse análise muito importante. Deixa o seu like e vamos para cima. Até do pastor das ovelhas. Então, quem está guiando as ovelhas? É o bode. Ou seja, o bode criou respeito, impôs respeito, mostrou para o que veio, ganhou notoriedade agora. Ele está à frente, características do anticristo. Ah, pastor, mas é um cabrito, isso aqui não é um bode. Beleza, mas o que é um cabrito? O cabrito é o filhote do bode, ele vai crescer e vai virar um bode. É o que Daniel falou no capítulo 8, versículo 8. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Então ele desenvolve, ele vai crescer muito, ele vai se desenvolver. É o caso do cabritinho aqui, começou pequeno, mas ele vai se desenvolver, já está se desenvolvendo, olha lá. Aí o carro vem vindo, as ovelhas saem do caminho, mas o bode fica ali. Isso aqui, ó, dá representatividade da imagem da besta. Presta atenção, o carro aqui, ele simboliza a tecnologia. É um carro bem tecnológico, você vê ali o painel, um carro bem avançado em tecnologia. Aí o que diz Apocalipse 13:15? Além disso, foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Ou seja, o bode aqui, ele está dando fôlego para essa imagem e ele vai sair ali, ó. Ele vai sair e vai, ó, presta atenção, a tecnologia. Então ele vai seguir o caminho, levando essa imagem da besta para os 4 cantos da terra através da tecnologia. Agora, uma coisa muito interessante que eu notei também aqui é que o bode, ele é a estrela do comercial. O comercial é para vender o carro, mas o carro aparece só no final do comercial. Quase não se vê o carro, não se fala muito do carro. Quem aparece mais é o bode, quem tem mais notoriedade é o bode. Agora, um bode para um carro desse, eu quero falar que o carro é veloz. Pega um animal veloz, tem tantos animais velozes, uma onça, um animal selvagem que corre atrás da sua presa. Eu quero falar que o carro é forte. Então pega um elefante. Agora vai pegar um bode, um bodinho ainda, daquele tamanhozinho, para fazer um comercial. É um comercial que gira todo em torno do bode. Você acha isso normal? Você acha que eu tô caçando pelo em ovo? O que você acha? Essa pergunta que o pastor Giovanni fez aí, eu vou deixar para você. Vou replicar a mesma, né, e pedir para você escrever aí. O que você acha? Você acha que o pastor Giovanni, nesse comercial aí, nessa análise, eu estou aqui repetindo e mostrando para você e trazendo esse comentário. Você acha que nós estamos procurando pelo em ovo?
Será que nós estamos tentando simplesmente achar coisa onde não existe nada, invenção, delírio da nossa cabeça, coisa de crente estúpido, ignorante? O que você me diz? Escreva aí. O seu comentário é muito importante. Olha só. Um bodinho ainda, daquele tamanhozinho para fazer um comercial. É um comercial que gira todo em torno do bode. Você acha isso normal? Você acha que eu tô caçando pelo em ovo? Hã? Se você concorda comigo que o carro quase não aparece, quem aparece mais é o bode, comenta aqui, tá bom? Você tem alguma dúvida que isso aqui é sinistro, é macabro? Você tem alguma dúvida de que isso é um comercial que tem muita mensagem subliminar, muita técnica neurolinguística? Você presta atenção que quando o carro vem, ele para na frente do carro, impondo autoridade, impondo, você vai só a hora que eu sair daqui, é eu que mando. No olhar a gente pode deduzir que ele está entregando a autoridade, o fôlego para aquela imagem, para que aquela imagem falasse, para que aquela imagem fosse propagar a sua mensagem e para que aquela imagem fosse adorada, o carro simbolizando a tecnologia que será usada nesse sentido pela besta, pelo anticristo, e vai ser algo terrível. Ai daqueles que ficarem aqui e tiverem que se prostrar diante da imagem da besta. E se não se prostrar, receberão o seu galardão, a sua salvação. Mas se já é difícil nesse tempo, imagina naquele tempo. É melhor nós ficarmos firmes. Vamos liberar perdão. Vamos ficar firmes na presença de Deus. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Vamos fazer caridade. Vamos pregar o evangelho. E vamos permanecer na brecha, no caminho estreito, na porta estreita. Porque é essa que vai nos levar ao céu. Amém? Deus abençoe sua vida. Aí está esse análise que o pastor Giovanni fez. Daqui a pouquinho eu vou colocar novamente para você uma parte ali que eu achei interessante, né, dentro desse análise. Você percebe que no começo que o bode começa a andar, ele está atrás do rebanho e ele bota o cachorro para correr. Né? Ele bota o cachorro para correr e o cachorro retorna, retrocede. Depois, no final, ele já não está mais atrás, ele está na frente e ele faz o carro parar. E depois o carro dá continuidade. Quer dizer, botou o cachorro para correr, representando o retrocesso, a falta de tecnologia, a falta, né, de recurso que a humanidade tinha para conduzir os seus rebanhos, e agora o carro com toda a tecnologia tocando o caminho à frente e seguindo uma reta que não aparece o fim. Então a gente vê muitas mensagens neurolinguísticas, muita programação, muita preparação, né, diante disso. E sabe que quando esses comerciais acontecem, sabe aonde isso acontece? Muitas das vezes quando as pessoas estão distraídas assistindo a sua novela. Muitas das vezes quando as pessoas estão distraídas assistindo o seu filme predileto, o seu programa de final de semana na televisão, ou por que não dizer, muitas das vezes até mesmo quando você está assistindo uma live, que sem a tua autorização, mas de uma forma automática, entra um comercial, né, tentando desvirtuar e tirar você do foco. Você está focado numa pregação, de repente, de uma forma inesperada, entra um comercial com uma mensagem, com imagem, com a propaganda daquilo que não tem nada a ver com o que você está assistindo. Mas tudo isso é uma maneira, é um jeito de trabalhar na mente das pessoas para que essa mensagem venha a ser incutida na mente. E as pessoas, quando verem a manifestação desse bode, do anticristo, as pessoas não venham se espantar, não venham se assustar, mas venham entender que é exatamente algo normal, algo comum o que está acontecendo. A Bíblia diz, olha isso daqui, olha isso, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, da seguinte forma: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora, qual é a meta, qual o propósito do maligno em se transfigurar, em se travestir de anjo de luz para se apresentar diante das pessoas? Qual é a meta? O engano. A maior arma do maligno na face da terra é o engano. O engano é a arma poderosa que o mal usa. Porque o engano, ele trabalha não só na mente da pessoa ímpia, o engano trabalha também na mente até dos escolhidos. Através do engano, o maligno consegue seduzir até pessoas escolhidas. É por isso que você vê essa proliferação de falsos profetas, essa proliferação de mentiras, essa proliferação de pessoas totalmente conduzidas por demônios,
agindo como se fossem pessoas de Deus. Por quê? Porque o engano é a arma do maligno. E não bastando essas imagens, que já vou te apresentar mais uma parte aqui desse vídeo, né, dessa análise que o pastor Giovanni fez, dá uma olhada nessa matéria que eu vou ler aqui para você conseguir entender o que eu disse no início da live. O mal está trabalhando, está manipulando as pessoas para que num futuro muito breve, pessoas venham conversar com demônios achando que estão falando com alguém de Deus. Pessoas irão conversar com demônios achando que estarão conversando com entes queridos que partiram para a eternidade. Pessoas estarão trocando ideias com espíritos da escuridão achando que estão conversando com entes queridos que partiram para uma eternidade e através da saudade, através de tantos outros comportamentos e sentimentos que está dentro da pessoa, ela então vai procurar isso. Dá uma olhada nessa matéria aqui que eu vou colocar na tela e vou ler para você. Olha isso daqui. Casal americano lança aplicativo para conversar com os mortos. Olha isso. Um casal americano lançou um aplicativo para conversar com os mortos. Então você entra aí no seu app e baixa esse aplicativo para você conversar com aqueles que já morreram, com aqueles que partiram para a eternidade. Aí fica a pergunta para você que está aqui me ouvindo. Você acha que quem vai responder dentro desse aplicativo é o ente querido que morreu? Você que tem um ente querido seu que partiu para a eternidade, você acha que com esse aplicativo é o seu pai que vai falar contigo, seu pai que já partiu? É a sua mãe? É um filho? É um parente? É o seu amigo? É o seu avô, a sua avó? É alguém que partiu que vai te responder dentro desse aplicativo? Claro que não. Não precisa ser expert. Basta você parar e avaliar que você vai entender que isso é uma montagem, é uma armação para as pessoas falarem com demônios achando que estão conversando com pessoas do bem, com pessoas da família que partiram para a eternidade. E olha aqui, ó, a estratégia que eles vão usar dentro desse aplicativo. Deixa eu ler para você. Olha isso daqui. Criadores dizem que Spirit Store Box detecta e traduz alterações de elementos no ambiente realizadas por espíritos. Olha isso. Caça-fantasmas profissionais Roger Pinkton e Jill Bates, dos Estados Unidos, ou melhor, do estado americano de Indiana, desenvolveram um aplicativo curioso, o Spirit Store Box, que custa 99 centavos de dólares no App Store, no Play Store, e promete captar os sinais emitidos pelos espíritos e decodificá-los via mensagem de texto. O aplicativo promete interagir com os fantasmas ao captar certos elementos do ambiente e detectar padrões e alterações desses sinais, que supostamente são manipulados por espíritos. Aí entra o algoritmo do aparelho, que em poucos minutos interpreta tudo isso e traduz em palavras segundo os empreendedores. Aí a continuidade aqui está falando que os empreendedores, os inventores desse aplicativo, a intenção não é ganhar dinheiro, mas é simplesmente difundir e divulgar diante da sociedade uma maneira de conversar com quem está do outro lado da vida. É uma maneira de falar com aqueles pelas quais partiram para o outro plano. Até porque, se a intenção fosse ganhar dinheiro, não seria 99 centavos de dólares, mas seria um valor a mais e aquela coisa toda. Quando, na realidade, percebe-se que o objetivo é exatamente esse mesmo. Não é ganhar dinheiro. É claro que vão ganhar dinheiro, mas o plano e o projeto é disseminar na face da terra. É espalhar pela face da terra essa teoria e essa mentalidade que tem condições de nós conversarmos com quem já partiu para a eternidade. Quando, na realidade, as pessoas que praticam isso, nada mais, nada menos, está conversando com demônios.
Porque a Bíblia Sagrada diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, vem o julgamento. Ou seja, quem partiu para a eternidade não volta mais. O que a gente pode deduzir diante de uma situação como essa? Que isso é nada mais, nada menos do que uma pessoa que está sendo promovida pelos senhores do mundo, para disseminar diante da sociedade essa farsa, essa mentira. Porque, tendo esse ponto de interrogação a respeito do governo americano, se os Estados Unidos é a maior potência do mundo, então, se o governo americano está guardando essas naves, então, na realidade, existe alienígena. E temos condições de conversar com eles. Volta e meia, se você for observar, a NASA lança, né, uma matéria falando disso. Volta e meia, as grandes universidades americanas, ou da Inglaterra, ou de qualquer grande país da Europa, tudo isso com uma mentalidade, com um desejo de fazer com que pessoas venham passar a acreditar que nós temos condições de falar com alienígenas. Olha isso. Professor de Stanford afirma que tem 100% de certeza que alienígenas vivem entre nós. Escuta, ele está dizendo que tem certeza, 100%, de que alienígenas vivem entre nós. Aí, as pessoas não prestam muita atenção, mas só da matéria falar isso daqui, ó, professor de Stanford, já dá aquele tom de que é um homem muito entendido, muito intelectual, digno de credibilidade. Todas as vezes que a mídia tenta impor na mente das pessoas, principalmente aqui no Brasil, impor uma ideia, uma teoria, uma filosofia, ou até mesmo um sofisma, um engano, para ter credibilidade diante das pessoas, eles pegam um personagem dos Estados Unidos. Sempre, para tudo que a mídia desejar incutir na mente das pessoas, eles irão pegar um personagem dos Estados Unidos, intitular como alguém muito intelectual, para credibilizar o engano e as pessoas abraçarem essa tese. Olha isso daqui, dá uma olhada. Como eu acabei de ler, Gary Nolan fez a declaração. Gary garantiu a presença de extraterrestre no planeta Terra ao ser perguntado se ele acreditava que a inteligência extraterrestre já teria visitado a Terra. Ele afirmou que a resposta vai além disso. Acho, abre aspas, acho que podemos ir um pouco à frente. Não só visitaram, ficaram aqui um tempão e ainda estão aqui, disse ele, segundo o jornal. Aí as pessoas que estão no Evangelho, vê isso daqui e sabe que é uma artimanha de Satanás, que é uma baita de uma mentira, que é uma baita de uma farsa, de uma manipulação. Mas aqueles que não estão vivendo orientados pelo Evangelho, vê isso daqui e para eles é a verdade irrefutável. Por quê? Porque é a grande mídia, é a grande rede CNN que está falando. É a grande Rede Globo que está dizendo, é o canal tal, é o professor tal, é o filósofo tal, é a universidade tal que está dizendo, quando na realidade não passa de engano, não passa de manipulação, não passa de pessoas usadas pelos senhores do mundo e pelo mal para tentar desvirtuar o olhar das pessoas para o maior evento que vai acontecer na Terra, que é o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. E muitos, mas muitos, serão pegos de surpresa por estarem despercebidos e distraídos com essas coisinhas que eles estão lançando, né, para distraírem as pessoas. E nós, como igreja, devemos estar atentos. Você que está afastado do Evangelho, escreva na linha do tempo. Se você quer reconciliar, escreva: eu quero Jesus. Bom, aí está, né, esse comentário, esse vídeo, né, falando a respeito
de como essas pessoas já não escondem mais nada, né? E eu quero, nessa oportunidade, também apresentar para você o trabalho que nós estamos realizando diariamente, tanto na região do país de Moçambique, como também na região dos ribeirinhos da Amazônia. Nós estivemos ontem, né, uma refeição maravilhosa e fantástica na região de Nhamatanda, Moçambique, e também tivemos ontem a distribuição das cestas básicas na região dos ribeirinhos da Amazônia. E eu quero mostrar para você aqui algumas imagens, né? Só para você entender como que está sendo feito o trabalho, né? As refeições lá em Nhamatanda, Moçambique, as crianças sendo alimentadas, né? Sendo a cada dia que passa fortalecida, podemos dizer assim. E essas imagens da refeição, e eu quero pedir a você que está me acompanhando que nos ajude nesse grande desafio. A Bíblia Sagrada diz que aquele que se compadece, né, que ajuda, que dá ao pobre, esta pessoa está emprestando ao próprio Deus. Então, eu peço a você, carinhosamente, nos ajude nesse desafio. Aqui abaixo nós temos o CNPJ do Ministério, que é um Pix, também o número do WhatsApp, que também é um Pix. Temos o número da conta jurídica da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Itaú, para você estar nos ajudando. Nós estamos com esse trabalho árduo, né, ali na região de Nhamatanda, Moçambique, e pedimos a você que você possa estender as suas mãos para socorrer essas crianças, para socorrer aqueles pelas quais estão nesta necessidade, nesta carência, tá? Você está vendo aí as crianças, né, recebendo alimento. Você que está aqui, que está pela primeira vez, não importa a quantidade, nos ajude nesse desafio. Eu sei que Deus há de recompensar todos vocês. Nós temos pela frente aí o desafio, né, dos cuidados com o menino Inácio, que está sendo assistido, está sendo, sabe, diariamente acompanhado dentro do hospital, para que possa, né, muito em breve, passar pelo processo da cirurgia de uma hérnia umbilical enorme no corpo dessa criança. E nós contamos com a sua ajuda, com a ajuda de toda a sua família. Você vê que nesta imagem aqui aparece o Inácio, como você está vendo ali, com a hérnia umbilical enorme, e tem essa criança, esse menino que está aí no meio, e o outro que está do lado é o irmão do Inácio, que nós pedimos aos pastores, e eles resgataram esse menino e trouxeram ele para a região de Nhamatanda, onde ele está sendo assistido e cuidado também. E nós pedimos a você, nos ajude. Aqui está a imagem dos dois irmãozinhos, né? Tanto o Inácio como o seu irmão mais novo, recebendo, né? Observando ali para receber as peças de roupas, e logo após esse dia aí, ele já foi... já trouxemos ele para a região de Nhamatanda, onde ele está recebendo todo o atendimento antes de passar pelo processo da cirurgia. E eu peço a você que está nos acompanhando, nos ajude nesse grande desafio. Deixa eu só mostrar para você aqui, ó, o trabalho lá nos ribeirinhos da Amazônia também. Dá uma olhada aqui para você ver, né, as cestas básicas sendo levadas até a rabeta, né, até o barquinho, para ser distribuído, né, rio adentro aí para as famílias que estão passando, enfrentando momentos de dificuldades, momentos de dores, sabe? Pessoas que estão realmente precisando de um pouco de comida para os seus filhos, e o trabalho está sendo desenvolvido. Aconteceu domingo e também ontem, 2 dias de distribuição de cestas básicas, né, que foram distribuídas para as famílias nos ribeirinhos da Amazônia. E nós pedimos encarecidamente a vocês, não deixe esse trabalho morrer, estenda suas mãos para nos ajudar, porque grande é o desafio, mas eu tenho certeza e convicção que, assim como até o presente momento Deus nos sustentou, Deus providenciou, Deus fortaleceu, fazendo com que a multiplicação viesse a acontecer, e ninguém das famílias dos ribeirinhos, como também das famílias daqueles que estão em Nhamatanda, viesse ficar sem alimentação. Eu creio que daqui para frente Deus também está levantando homens e mulheres para caminharem conosco, para nos ajudar nesse desafio, para nos ajudar nesse trabalho árduo. Você pode ver aí, ó, as imagens no meio do açaizal, né?
no meio dos pés de açaí, levando as cestas, sabe, nesse lugar aí que, na realidade, não é interessante para muitos líderes religiosos, não é interessante para políticos, não é interessante para absolutamente ninguém, porque é um lugar que os holofotes não estarão sobre eles. Então, essa galera gosta de holofotes, essa galera gosta de confetes e aplausos. Por isso que eles não entram aí para levar um pouco de comida para quem passa fome, levar uma caixinha de remédio para quem está doente, sabe? Levar um abraço para aqueles que estão desesperançados no meio dessa floresta. Eles não fazem isso. O negócio é aparecer, né? O negócio é se mostrar, até porque a politicagem é o que predomina. Nós estamos mostrando aqui para você simplesmente como uma prestação de contas de que todas as remessas que vocês têm enviado para cá, nós estamos investindo, tanto em Amatanda, Moçambique, como também aqui dentro do país, aqui do Brasil, na vida dos ribeirinhos da Amazônia. E isso, eu vou dizer para você, isso é o mínimo que nós podemos fazer, até porque Deus tem nos abençoado tanto que se nós passássemos a vida inteira ajudando o nosso próximo, ajudando o nosso semelhante, ainda assim seria muito pouco diante de tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Deixa eu soltar o áudio aqui para você ouvir o pastor Quaresma, né, e todos ali na entrega das cestas de alimento. Ouça isso. E Ministério Milagres Extraordinários. Nós queremos agradecer ao pastor Claudinei Oliveira e todo o povo que contribui para com esta obra. Missão Sem Fronteiras, só Jesus salva. Então tá aí, né? O trabalho sendo feito, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus faz o extraordinário acontecer. E eu quero contar com a sua ajuda. Os moderadores estão colocando aí na linha do tempo o número, né, da conta do ministério, os dados para você nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze, ou por qualquer outra casa de câmbio, ou se você está fora do país e quer enviar uma remessa e não sabe como, entre em contato por esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela, que nós vamos te passar todos os dados necessários para você estar nos ajudando. Uma coisa eu te falo, e falo isso olhando aqui, sem nenhuma dúvida. Quando nós nos compadecemos, quando nós nos preocupamos com a dor do próximo, Deus se preocupa com a nossa dor. E isso é bíblico. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro se preocupou com a dor do próximo, emprestando o barco para Jesus pregar naquela manhã, no lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, Pedro empresta o barco, Jesus prega, ora, cura os enfermos, liberta os oprimidos, sabe? Apresenta a oportunidade de salvação para aquela grande multidão e depois diz para Pedro assim, ó, me leva novamente na borda da praia. E Pedro vai, aí Jesus disse, agora pega a rede, pega o barco e vai ao alto mar. Lança a rede à direita do barco, porque você vai pegar uma grande quantidade. Pedro disse, olha, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu irei. E foi. E sabe o que aconteceu? Pedro pegou 153 grandes peixes, ao ponto que precisou chamar André para ajudar, porque o barco dele estava indo a pique. Então, quando Pedro resolveu o problema de Jesus, Jesus resolveu o problema de Pedro. Qual era o problema de Jesus? Salvar aquelas almas. Qual era o problema de Pedro? Levar o pão de cada dia para a família. Quando Pedro resolve o problema de Jesus, Jesus resolve o problema de Pedro. Assim é nos dias atuais. Quando nós nos compadecemos do nosso próximo, Deus se compadece de nós e da nossa família. O problema é que nos dias em que nós vivemos, está se tornando escasso essa compreensão na vida das pessoas. O problema é que nos dias atuais as pessoas não conseguem captar e entender que a nossa generosidade, o nosso ajudar o próximo é uma via de mão dupla. É dando que se recebe, é batendo que a porta se abre, é pedindo que se recebe, é plantando que se colhe, sabe? É estendendo a mão que alguém vai estender também a mão para você. Ah, pastor, todo dia eu chego no ponto de ônibus e eu moro num lugar tão estranho que ninguém me dá bom dia. Se ninguém te dá bom dia a você. Você chega no ponto de ônibus e ninguém te dá bom dia, você diga bom dia para as pessoas e você vai ver se alguém não vai te responder.
Então, às vezes nós ficamos na encolha, esperando acontecer para depois nós fazermos. Não, a iniciativa, a atitude tem que partir de nós, sabe? A decisão de sermos generosos tem que partir de nós e não ficarmos esperando, o dia que Deus tocar no meu coração. Deus não vai tocar no seu coração, porque isso aí não compete a Deus, isso compete à bondade que está dentro de nós. Tem muitos compromissos, muitas responsabilidades que nós lançamos para Deus, quando na realidade é responsabilidade nossa, sabe? A responsabilidade de ajudar o próximo, Deus já deu para nós como um mandamento. O segundo maior mandamento, que é o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu me amo ao ponto que eu não quero passar fome e não quero ver ninguém também passar. Eu me amo ao ponto que eu não quero me tornar um descamisado e descalço. E eu também não quero isso para o meu semelhante. Eu não quero ver os meus filhos, sabe, com a barriga enorme, cheia de vermes. Eu não quero isso para os meus filhos. E também não quero isso para essas crianças. Então, o segundo maior mandamento é esse. É nós olharmos para o próximo, fazendo uma introspectiva dentro de nós mesmos. É nós olharmos para o nosso semelhante, avaliando a nossa própria vida. Pô, peraí. E se fosse o meu filho numa situação calamitosa como essa? Se fosse o meu filho numa situação dessa, meu Deus, como que eu me comportaria de alguém me ajudando a conseguir salvar a minha criança? Se fosse meu filho, a minha filha, o meu neto, né? Numa situação como essa, com a hérnia umbilical enorme, precisando passar por uma cirurgia, uma criança totalmente debilitada, doente, sabe? Então, muitas das vezes, o que falta em cada um de nós, vamos dizer, né, em regra geral, na sociedade, é essa introspectiva. É olhar para as pessoas como o olhar que nós olhamos para os nossos. Isso é evangelho, isso é a fé. Quando você vê uma pessoa que entra criticando um trabalho como esse, você pode ter certeza do que eu vou te falar. Essa pessoa não está iluminada por Deus. Essa pessoa não está vivendo a luz do evangelho. Essa pessoa, ela não está vivendo, sabe, a novidade de vida que a Bíblia Sagrada oferece para aqueles pelas quais abraça os princípios de Jesus. Uma pessoa que critica um trabalho como esse, que entra, sabe, tentando descredibilizar, uma pessoa dessa, você pode ter certeza, como eu estou te falando aqui, olhando para você, uma pessoa dessa não passa de uma pobre alma endemoniada. Não passa de uma pobre alma perdida e tentando arrastar o máximo possível para a perdição também. Por quê? Porque fazer o bem ao próximo é mandamento de Jesus. Estender as mãos às viúvas e os órfãos é mandamento do Senhor Jesus. Então eu peço encarecidamente a todos vocês, nos ajude nesse desafio. CNPJ está aqui na tela. O número do Pix também, do WhatsApp também está na tela. Ambos são Pix e também o número das duas contas jurídicas, tá? Eu tenho feito a minha parte, minha família, nós temos feito a nossa parte. O pastor Giovanni, com a família dele, tem feito a parte deles. Agora, nós contamos com você também. Eu sei que tem muita gente aqui que tem ajudado, e ajudado assim, além daquilo que é a sua condição. Mas tem pessoas também que muitas das vezes têm recebido informações, têm recebido o pão, que é a palavra de Deus, têm sido orientado e não têm abraçado essa causa tão nobre. Então, nos ajude nesse desafio. Deus vai te honrar e te abençoar muito, tá bom? Deixa eu orar para você. Altíssimo Deus, na tua presença, eu apresento a vida de todos aqueles que oram comigo aqui agora. Visita o lar, a casa, a família. Liberta essa pessoa de todo mal. A tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então, abençoe a todos nesse momento. Em o nome de Jesus, abençoe os mantenedores desse ministério. Derrame das tuas bênçãos, não somente agora, mas para sempre. Em nome de Jesus. E você que crê e concorda com essa oração, escreva amém e graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem, pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Eu vou concluir
com partes de uma canção que é linda demais e nós contamos aí com a sua ajuda. Se inscreva aqui no canal Pastor Claudinei Oliveira. Aqui abaixo na descrição do vídeo também temos o canal Mulher Extraordinária, o canal Cozinhando na Suíça com Deusa Santos, o canal Milagres Extraordinários Europa e o canal Cortes MME. Se inscreva nesses canais, tá bom? Se inscreva, é bênção de Deus para nossas vidas, tá? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Eterno possa visitar você, a sua morada, toda a sua família, derramando bênçãos e milagres extraordinários, em nome de Jesus. Abraça esse povo, em nome de Jesus. O seu abraço disponível, não precisa ser físico para ter o seu real valor. São suas mãos se estendendo em um gesto de amor. Sua generosidade, a sua entrega inteira, não pela metade. Nos olhos de uma criança, a esperança brilha em toda parte. E a matanda precisa de ti. Sua semente venha semear aqui. Ministério, milagres extraordinários, precisa do seu gesto, capaz de mudar o cenário e fazer o povo todo aqui sorrir. Pois sua generosidade vai além da sua oferta, é o amor de Cristo em ti.